Bom, e aí o Bolsonaro hoje, né, ele que é a expressão de tudo isso, é o príncipe do esgoto, né? Ele fez mais uma. Ele não, na realidade, ele não faz nada, mas ele veta tudo, né? E hoje ele decidiu vetar a distribuição de absorventes femininos, né? Ele sancionou um projeto e, ao sancionar o projeto que previa, dentre outras coisas, a distribuição de absorventes femininos a estudantes de baixa renda em escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema, né? Ele vetou, foi publicado no Diário Oficial, a sanção presidencial com o veto ao artigo 1º, né, que estabelecia isso que muita gente na direita e na burguesia apresentou como sendo um exagero, um privilégio, né? É a política neoliberal de que para o povo não tem que ter nada, né? Tem que ter osso, resto de peixe e nem direito a um absorvente, né? Uma coisa tão elementar que já causa... Eu vi uma campanha do governo do estado na escola pública, eu não lembro agora os termos do cartaz, mas era um negócio chamando as meninas a terem coragem de pedir o absorvente, que é uma coisa que, obviamente, causa constrangimento, né, para uma jovem, para uma mulher. Agora, nem isso, né? Nem isso, porque, obviamente, quem chega a essa situação não chega por uma questão de opção, né? E assim como quem come osso, não vai comer osso porque prefere osso ao filé, à picanha, né? Ou prefere comer cabeça de peixe ao invés de comer salmão, ou quem sabe camarão. Não, é uma situação... Agora, a direita chegou a um ponto de degradação, né, e de ataque às condições de vida que é nada, né? Nada pode ser concedido, tudo tem que ser negado, né? E mostra aí claramente que nós estamos numa época que ou os trabalhadores caminham para uma radicalização frente a essa situação, para uma situação de enfrentamento, ou tudo vai ser retirado, né? Porque quando a gente vê para a nossa cultura, para um país tão rico como o nosso, é estranho a gente ver países aí, o pessoal comendo gafanhoto, né? Comendo qualquer coisa, insetos, né? Comendo cachorro, né? Mas isso é resultado de uma situação de privação, em que o ser humano, na defesa da sua sobrevivência, faz de tudo, né? Lança a mão daquilo que tem ao seu dispor na natureza. Agora, no nosso país, né, onde nós temos o maior gado bovino do mundo, somos os maiores exportadores de carne, né, onde a produção de alimentos não parou de crescer nos últimos anos, a população não tem o que comer, né? Não tem o que comer, não tem emprego, né? Não tem condições de sequer garantir, né, para jovens, para as mulheres, condições mínimas de higiene, né? Um problema crucial. E aí vem um canalha, né, como o presidente da República, e adota esse tipo de medida como se fosse um luxo, né? Como se fosse um problema, não fosse um problema social da maior gravidade, quer dizer, só derrubando o governo, né, porque haja como aturar. Bom, eu passo para a Andréia, ela, obviamente, seria bom comentar, e na sequência, já pego. Se você quiser, já pega a próxima notícia. Perfeito. Vai lá, Andréia. Perfeito. Olha, Toninho, é uma situação realmente... Primeiro porque a invisibilidade da mulher é tão absurda que questionar, né, a falta de absorvente para mulheres em situação de rua, para mulheres que estão em detenção, para mulheres, né, que estão desempregadas, isso acaba... nem era pensado, nem era falado, né? Tamanha invisibilidade da situação da mulher. Então, se você pega uma mulher numa situação de rua, se você pega uma mulher que está, né, numa casa de detenção, esses direitos que seriam básicos, né, simplesmente são
esquecidos, né, colocados de lado, né? Daí a gente percebe o quanto, né, a perspectiva bolsonarista dentro dessa política neoliberal é exatamente essa, é desumanizar, Toninho. A ideia é manter uma desumanização, como fizeram, né, durante a escravidão. Qual é a diferença agora? Efetivamente, qual é a diferença de uma pessoa que não tem, né, acordar, como Carolina Maria de Jesus falava, né, acordar com fome, dormir com fome, e aí quando ela relata, e aí eu peço para que todo mundo tiver a oportunidade de lê-la, né, vale muito a pena, porque ela relata a fome de uma maneira muito, né, os capítulos te levam a pensar, e ela pontua isso de uma forma muito real, né, muito realista, que é exatamente essa situação, é falta de uma política pública, né? Naquele momento você tinha uma política, né, liberal dentro de uma perspectiva da Guerra Fria, hoje nós temos uma política neoliberal dentro de uma perspectiva de um capitalismo que está, né, em crise, que vai entrar em colapso, mas antes que entre em colapso tem que, né, agora sim, trazer, né, de uma maneira selvagem. Então acho que é isso, quando a gente vê esse tipo de atitude por parte do Bolsonaro, quando ele brinca com os mortos, né, da Covid, quando ele tira onda, né, e minimiza a fome, porque isso, por detrás disso, você tem uma demanda que é do bolsonarismo, sim, de extrema-direita, mas mais do que isso, né, o que está ali é o que mantém ele no poder, que é essa política neoliberal, né, Toninho? Ele só obedece, né, os preceitos do neoliberalismo, que é o que mantém ele nesse governo, tanto que, né, a gente percebe a dificuldade que é, né, a gente pautar esse processo de impeachment, né? Tamanho poder que ele deu para o Centrão, não é, Toninho?